Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. O tema dessa semana é: você tem falado com Deus? No vídeo da semana passada, nós falamos sobre ouvir a voz de Deus, a importância de ouvir a voz de Deus, como ouvi-la, e nós entendemos que para ouvir é necessário um relacionamento, é necessário intimidade com Deus. Mas, como todo relacionamento, nós também entendemos que não é só uma parte que fala num relacionamento, as duas falam. Se Deus fala conosco, nós temos falado com Ele, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu já te peço, curte o vídeo, se esse tema faz sentido para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais vídeos com conteúdos como esse, compartilhe com uma pessoa que pode gostar também desse tema e comenta aqui, qual a sua opinião sobre falar com Deus? Qual a experiência, o que você normalmente fala e como você fala? Bora pro vídeo! Afinal, como nós devemos falar com Deus? Existe um jeito certo para falar com Ele? Existe alguma regra, palavras certas ou até lugar certo? Enfim, quando nós falamos sobre isso, algumas dúvidas podem surgir. Primeira coisa, o tema formal para a ação de falar com Deus é oração. Falar com Deus, orar. E com certeza você já deve ter ouvido alguém dizer para você a importância de orar, que nós temos que orar, ou que eu orei por você, ou orei por alguma situação. Enfim, muitas pessoas falam sobre o assunto oração. Mas se ainda nós não temos intimidade com essa questão, pode ficar um pouco vago, né? A forma de fazer isso, a forma de orar, a forma de falar com Deus. Algumas dúvidas podem surgir. Eu, particularmente, tive muita dificuldade com a questão de oração. Isso acontecia porque eu realmente não entendia qual era o real significado, o real sentido, o motivo da oração. Por isso que, antes de tudo, nós precisamos ter em mente o que é a oração. E de uma forma bem simples, bem objetiva, eu defino a oração como falar com o meu Pai. Ter uma conversa com o meu Pai, com o meu Senhor, com o Deus que eu sirvo, que está no céu, o meu Pai Celestial. Nesse momento, você pode estar relacionando, né, a sua conversa com o seu Pai aqui da Terra, mas nós também precisamos ter em mente que o Pai Celestial é diferente do Pai terreno. É importante fazer essa diferenciação porque algumas pessoas, né, podem pensar nesse momento relacionando uma conversa com o Pai. Isso é impossível, eu nem falo como o meu pai. Ou então, como se eu nem conheço o meu pai terreno. Então, por isso que nós precisamos fazer esse ajuste na forma de falar com Deus. Quando nós falamos pai, quando nós falamos que Deus é o nosso pai, não é igual ao nosso pai terreno. Nós estamos falando de um pai celestial, um pai do céu, um pai perfeito, que não erra, que não falha, que nos ama acima de todas as coisas. Talvez, né, você possa pensar, o meu pai aqui da terra, ele é maravilhoso, ele sempre faz tudo por mim, então é como esse pai? Também não, né? O meu também é assim, meu pai faz tudo por mim, mas mesmo que os nossos pais terrenos sejam maravilhosos para nós, não se compara ao nosso Pai Celestial, independente de como é o nosso Pai aqui na Terra, né? A questão é que os nossos pais terrenos, por melhor que eles sejam ou não, eles falham, mesmo sem querer, simplesmente porque eles são seres humanos, assim como nós. Deus não, Deus é um Pai que não falha, e é por isso que nós devemos conhecer o caráter de Deus, para compreender como Ele é conosco. Saber quem Deus é, quais são as suas características e não confundirmos, né, não termos uma visão errada de Deus. Mas para conhecer, né, esse caráter, para conhecer as características de Deus, nós precisamos ter um relacionamento e intimidade com Ele. É como nós conhecermos qualquer outra pessoa na nossa vida. Para conhecer uma pessoa de verdade, nós precisamos ter relacionamento e intimidade com ela, não só de ouvir falar. Mas essa questão do caráter de Deus e intimidade, nós vamos aprofundar também em um outro vídeo. Mas voltando sobre a questão da oração, de falar com o nosso Pai. De cara, nós já entendemos que nós não precisamos de certas formalidades que muitas vezes são impostas para nós de maneira errada. Por quê? Porque é o nosso Pai. Nós precisamos de formalidade para falar com o nosso Pai? Então nós já entendemos isso logo de cara. No vídeo da semana passada, nós vimos que Deus, ele deixou para nós o que ele desejava nos dizer de forma escrita através da Bíblia. Inclusive, se você não viu o vídeo da semana passada, assista. Ele vai ser muito construtivo para você. E dentre
todos os motivos, né, os assuntos que Deus deixou por escrito, ele inclusive deixou direções e orientações para nós sobre a forma que nós precisamos falar com ele, ou seja, sobre a oração. Ele deixou isso por escrito também. Então nós vamos utilizar a Bíblia, a palavra que ele deixou escrita para nós, para lermos e entendermos melhor essas orientações. Essas orientações, elas estão escritas em diversos lugares da Bíblia. Nós vamos utilizar hoje, aqui, né, inclusive na minha Bíblia que eu mostrei para vocês semana passada, uma das orientações que estão escritas lá em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 5 ao versículo 15. Se você ainda não conhece muito bem, não sabe muito bem sobre a estrutura da Bíblia, né, as divisões, livros, capítulos, versículos, enfim, não se preocupe, né? Aqui no YouTube tem muitos vídeos gratuitos para você estudar, entender melhor, esclarecer, e aqui no próprio canal também nós vamos falando sobre isso ao longo dos nossos vídeos. O importante nesse momento é que você entenda, né, as orientações que Deus está nos passando sobre a forma de falar com Ele, sobre a forma de orar. Nós vamos ler juntos, então, Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 15. Se você tem a sua Bíblia aí de papel, pode abrir para acompanhar. Se você tem pelo aplicativo, também pode abrir o aplicativo e lermos juntos. O título dessa parte chama A Oração. O versículo 5, que é o primeiro dessa parte, diz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. O que isso significa? O que Deus está dizendo aqui para nós? Que nós não podemos ser hipócritas quando nós falarmos com Ele. Que nós não podemos ser hipócritas quando orarmos para o nosso Deus, para o nosso Pai. E para entender, né, o que não fazer, como não ser que é hipócrita, nós precisamos entender o que significa hipócrita, né? Segundo o dicionário, hipócrita é aquela pessoa que demonstra uma coisa quando na verdade ela pensa ou ela sente outra coisa. Então é alguém falso, é alguém fingido. E Deus está me pedindo isso, que eu não seja falso, que eu não seja fingida quando eu falar com Ele, quando eu orar. Então a primeira característica de uma oração genuína para Deus é que ela tem que ser verdadeira. Se você gosta de anotar, já anota aí no seu livrinho, no seu caderninho, no seu bloco de notas, enfim. Eu gosto muito de fazer anotações, né, quando eu estudo. E se você é dessas pessoas, já anote. Primeira característica de uma oração genuína: ser verdadeira. Então é falar o que eu realmente estou sentindo. Não é falar algo porque isso é bonito, ou porque eu acho que isso aqui é certo falar numa oração, ou porque todo mundo fala isso quando ora. Não, eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso falar de fato o que eu estou sentindo, o que está dentro do meu coração. Ainda dentro desse versículo, Deus diz que os hipócritas, eles fazem a oração a fim de serem vistos pelos outros. O que isso significa? Que quando eu falo com Deus, quando eu falo com o meu Pai, eu preciso estar fazendo isso pela motivação correta. Então anota aí a segunda característica de uma oração que Deus deseja: motivação genuína, motivação correta. Deus deseja que nós tenhamos ao orar uma motivação genuína. Os hipócritas aqui de que Deus estava falando, eles ficavam orando em público, em lugares cheios de pessoas, só para mostrarem. A intenção do coração deles, a intenção, a motivação era que eles queriam ser vistos, eles queriam se aparecerem, e não eles estavam orando porque eles queriam falar com Deus. Keila, significa que eu não posso orar em público? Não é isso. Nós podemos e nós inclusive devemos, né, orar se o momento exige isso de nós. Mas a motivação, o incentivo do nosso coração tem que ser sempre falar com Deus e não para que as pessoas vejam como que nós oramos bonito ou qualquer outra coisa. A intenção tem que ser realmente falar com o meu Pai, uma intenção, uma motivação verdadeira. E aqui, né, ainda nesse versículo, Deus diz que os hipócritas, eles já receberam a recompensa deles, porque eles estão orando em público para serem vistos pelos outros. Pronto, eles já foram vistos,
eles já se mostraram, era isso que eles queriam, eles já conseguiram. Deus, ele não vai ouvir e não vai atender as orações deles. Por quê? Porque não era isso que eles queriam. Eles já conseguiram ser vistos, já conseguiram se aparecer, que era a real motivação da oração deles. Isso nós não devemos fazer. Então nós devemos orar de uma forma genuína, que a motivação seja realmente falar com o meu Pai, falar para Ele o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, as minhas dificuldades, os meus desejos, enfim, o que está dentro do meu coração. A minha motivação tem que ser falar com Ele e não outra coisa. Depois de nos dizer o que não ser, o que não fazer quando nós falamos com Ele, Deus diz no versículo 6 o que nós devemos fazer, como ser. Então no versículo 6 ele diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Keila, então eu só posso orar no meu quarto com a porta fechada? Não, não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo que Ele deseja que quando a gente fale com Ele, quando a gente ore, nós falamos de forma íntima. Ele deseja uma conversa no secreto, é uma conversa íntima. E aqui está a terceira característica de uma oração. Anote aí, intimidade. Uma oração genuína, falar com Deus de forma genuína, precisa ter intimidade. Quando nós falamos com alguém no secreto, é porque nós temos intimidade com aquela pessoa. Nós nos abrimos, nós falamos de coração, com confiança, nós não ficamos escondendo nada dessa pessoa, com medo de falar alguma coisa errada para essa pessoa, medo dela nos julgar, medo dela não gostar do que nós vamos falar. Por quê? Porque nós temos intimidade com ela, nós falamos no secreto. Então nós somos sinceros, nós falamos aquilo que nós não temos coragem muitas vezes de falar para outras pessoas. E é isso que Deus está pedindo para nós, é isso que Ele espera de nós quando nós falamos com Ele, que nós tenhamos essa intimidade, essa confiança de nos abrirmos com Ele. Falar no secreto é ter essa intimidade. Então, o que importa é a intimidade, e não se eu estou no meu quarto com a porta fechada literalmente. Ele quer dizer aqui que quer intimidade conosco. Então, quanto ao local físico, nós podemos estar no carro, na moto, no trabalho, na faculdade, na escola, na rua, tomando banho, lavando uma louça, fazendo uma faxina, não importa o local físico que nós vamos estar. Falar com Deus de verdade, de forma genuína, o que você realmente está sentindo, pensando, é isso que Ele espera de nós, né? Pai, eu tô angustiada, me ajuda. Ou eu tô com ansiedade, tira isso de mim. Tô lá no carro, tô no meu trabalho. Quantas vezes, né, eu no meu trabalho, eu fui lá no banheiro, fechei a porta, falei, Deus, tira essa ansiedade que eu estou sentindo, por favor. Ou às vezes até não dava para sair e ir lá no banheiro. Então eu ali na minha cadeira, em frente ao computador, eu falava, Deus, me ajuda, calma aqui meu coração, que eu estou sentindo uma ansiedade que não é do Senhor, não é o que o Senhor deseja para mim, tira isso de mim. Para quem trabalha com pessoas também, né, eu trabalho com recursos humanos, então eu trabalho todos os dias com muitas pessoas, eu lido com muita gente e às vezes chega aquela pessoa que não tá com muita paciência aquele dia, ela às vezes não tá num bom dia, chega brigando, chega falando, alterada, te culpando, e aí naquele momento ali, né, a vontade é retrucar com aquela pessoa, é agir da mesma forma que ela, mas quantas vezes no meu íntimo ali, Deus, não me deixa irar, essa não é a tua vontade, não é o que te agrada, me ajuda a manter a calma, me ajuda a manter a paciência, porque é o que o Senhor espera de mim, é o fruto do Espírito, então não deixa eu ter raiva dessa pessoa, apesar dela estar assim agora, o Senhor ama ela, o Senhor ama essa pessoa igual o Senhor me ama, ela é sua filha igual eu, não tem diferença, então me ajuda aqui, né? Não deixa eu agir pelo meu próprio impulso. Então não precisa você esperar, né? Hoje, a hora que eu chego em casa, eu vou orar, eu vou falar isso e isso pra Deus. Não tem necessidade, você pode fazer isso sim, mas se você quiser falar ali na hora pra Deus já, pra não correr o risco de depois você esquecer ou de você chegar em casa e fazer outra coisa e não orar, já fala com Deus. Falar com Deus é o momento todo, você não precisa ter uma hora específica para falar com Deus. É bom que você tenha, né, um horário reservado para isso, para se dedicar à oração. Quando a gente gosta de alguém, nós dedicamos tempo para essa pessoa.
E Deus é o nosso Pai, Ele tem que ser a prioridade da nossa vida, o ser mais importante da nossa vida. Então nós precisamos dedicar tempo a Ele, sim. É importante ter um tempo separado para falar com Deus, para orar com Deus, mas não precisa ser somente nesse horário reservado. Você pode falar com Deus o tempo todo durante o seu dia, assim como você fala com as pessoas que você gosta, né, que você convive no seu dia a dia. Eu criei um grupo no WhatsApp só, sem nenhuma outra pessoa, né, só comigo mesmo e com Deus. Então, às vezes eu tô ali no meu dia a dia e eu preciso falar algo para Deus, ou eu falo no meu íntimo, ou eu vou ali no meu WhatsApp e escrevo: Deus, isso. Eu gosto de escrever, então eu escrevo uma mensagem para Deus naquele grupo que só tem eu, mas eu sei que Deus está vendo. A intenção do meu coração é falar com Ele. E nós vimos que é isso que importa, a intenção do coração. Então eu vou ali e escrevo o que eu quero falar para Ele, escrevo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu quero dizer, o que eu estou precisando. E eu tenho certeza que Deus, Ele ouve, Ele vê aquilo, porque eu estou seguindo o que Ele me pediu, eu estou sendo verdadeira, a minha motivação está sendo genuína, eu estou tendo intimidade com Ele, eu estou conversando, igual eu converso com outras pessoas durante o meu dia. Por que não conversar com o meu Pai? E Deus continua aqui no versículo 7. Ele diz nesse versículo para nós não ficarmos repetindo. O que Ele diz? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Muitas pessoas, né, acham que se fazer uma oração repetida, falando a mesma coisa 10 vezes, 30 vezes, tem mais efeito do que fazer uma única oração. E o que Deus está dizendo aqui é que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Ou seja, a repetitividade, a repetição não é uma característica da oração que Deus deseja, não é isso que Ele deseja quando nós vamos falar com Ele. Ele não quer que a gente fique ali repetindo a mesma coisa. Isso é o que Deus está falando aqui, né? Ele deixou escrito para nós, não é algo que eu acho. No versículo 8, ele diz: não sejam iguais a eles, ou seja, não fiquem repetindo, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então, às vezes você tá ali repetindo algo, porque te falaram para fazer assim, ou porque é bonito, porque você aprendeu assim, mas Deus já sabe o que tá no seu coração. Às vezes o que você tá falando não é o que você quer falar naquele momento. Então fale o que você realmente deseja. Ele sabe, Ele conhece o que está no nosso coração de verdade. Ele não quer que você fique repetindo coisas aleatórias porque você viu que é assim ou porque te ensinaram que é assim. E aí vem algumas dúvidas, né? Se Deus já sabe o que eu tenho no meu coração, o que eu quero falar, por que eu tenho que falar com Ele? Porque Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Ele nos criou para isso. A criação do homem foi para que tenha relacionamento com Deus. Então, é isso que Ele deseja de nós, que nós tenhamos um relacionamento, que nós falamos para Ele de fato o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, o que está dentro do nosso coração. Em seguida, do versículo 9 ao versículo 15, Deus nos deixa um exemplo de como devemos orar, que é a oração do Pai Nosso, conhecida como a oração universal. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo. Então, se Deus deixou a oração do Pai Nosso como exemplo, eu posso fazer só ela e tá tudo certo? Não. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo para que eu possa fazer outras orações. É um modelo com as características que Deus me pede, que Deus deseja com que eu fale com Ele. Keila, mas a oração do Pai Nosso não é uma repetição? Se eu ler isso repetidas vezes, é uma repetição, então tá errado? Deus deixou uma coisa errada? Não. A repetitividade, como nós vimos, não é uma característica do que Deus deseja que a gente fale. Não é o que Ele deseja que nós falamos para Ele. Quando nós falamos de repetitividade, Ele está falando da intenção do nosso coração. Então, muita gente repete por repetir. Lê a oração do Pai Nosso ou fala ela decorada por falar, mas nem presta atenção no que está falando a oração. Às vezes nem sabe o que significa a oração de fato, nunca refletiu sobre ela, nunca tentou entender, estudar sobre ela, entender o que é esse modelo que Deus deixou, qual é a intenção verdadeira de Deus ao deixar esse modelo para nós.
Quando nós oramos o Pai Nosso ou quando nós fazemos qualquer outra oração, nós precisamos estar orando com intencionalidade. E essa é a quarta e última característica da oração genuína que nós vamos falar aqui nesse vídeo. A intencionalidade. Você que está anotando, anota aí. Deus deseja que nós tenhamos intencionalidade, que nós sejamos intencionais na oração, intencionais ao falar com Ele. O que é isso? É falar com consciência, é orar por um propósito específico e não simplesmente não saber por que eu estou falando. Falar a oração do Pai Nosso porque Deus deixou o modelo aqui, então eu só vou repetir e só vou falar o que está escrito. Não, é eu ser intencional, é eu ter um propósito, uma consciência do porquê eu estou falando isso. Então, por exemplo, eu oro pela minha família. Por quê? Porque todo mundo ora pela família, são as pessoas mais importantes, então eu vou orar por ela. Não, eu vou orar pela minha família porque eu sei que Deus, Ele tem poder para cuidar da minha família, porque Ele pode proteger a minha família, porque Ele pode livrar a minha família de todo mal, dar saúde, levar paz ao coração da minha família. Eu estou sendo intencional, eu sei porque eu estou orando pela minha família, sei porque eu estou pedindo a Deus pela minha família, porque eu tenho consciência do poder que Ele tem para cuidar da minha família. Ou, por exemplo, eu oro pelos meus amigos. Por quê? Porque são pessoas que eu gosto e eu oro por todo mundo que eu gosto. Não, eu oro pelos meus amigos porque eu desejo que Deus faça na vida deles o que Deus fez na minha vida. Eu desejo uma transformação genuína para os meus amigos como Deus me transformou. Eu oro para os meus amigos porque eu desejo que Deus mude o coração deles, que traga os meus amigos para perto, para a casa de Deus, para ter um relacionamento com Ele, porque eu desejo caminhar ao lado dos meus amigos aqui na minha vida com Deus. É por isso, eu sou intencional na minha oração. E no Pai Nosso é a mesma coisa. Eu não tenho que só repetir ou só ler porque já está escrito aqui, Deus deixou pronto para mim. Não, eu tenho que ser intencional em cada palavra, em cada frase que a oração do Pai Nosso está trazendo, está falando. E eu tenho que lembrar que ela é um modelo. Então não é só repetir, é usar ela como modelo. Eu posso orar literalmente o que ela está dizendo, mas eu também tenho que extrair as lições dela como um modelo para as outras orações que eu vou fazer a Deus. Então eu te incentivo hoje a falar com Deus. Se você não tem esse hábito, se você já tem, continue. Se você não tem, comece. Fale com Deus. 1 minuto, 2 minutos e vá aumentando isso. Você vai perceber que quando você fala com Deus, mais você quer falar, porque Ele é o seu Pai e falar com o Pai é bom. Quando você for orar hoje, quando você for falar com Deus hoje, foque nas características que nós aprendemos aqui, que nós refletimos hoje nesse vídeo. Faça uma oração verdadeira, faça uma oração sincera, fale o que você está sentindo de verdade. Tenha uma motivação genuína, fale com Deus porque você realmente deseja falar com Ele e acredita que Ele é o seu Pai e Ele está te ouvindo. Tenha intimidade ao falar com Ele, confie nele para abrir o seu coração, fale o que você não falaria para mais ninguém, fale com Ele a qualquer momento, como realmente alguém íntimo de você. E tenha intencionalidade. Tenha um propósito ao orar, tenha consciência do porquê você está falando aquilo que você está falando para Deus. Siga essas características ao falar com Ele. E, por isso, eu também te convido a assistir o próximo vídeo da semana que vem sobre o significado da oração do Pai Nosso. Nós vamos aprofundar, então, como eu disse, em cada frase, em cada palavra, do significado desse modelo de oração que Deus deixou, para que quando nós orarmos a oração do Pai Nosso, nós sejamos intencionais em cada palavra e ela não seja somente uma repetição. Por hoje, eu espero ter te ajudado a entender a importância de falarmos com Deus e como falarmos com Ele de uma forma genuína e que você possa colocar isso em prática a partir de agora. Termine esse vídeo e já fale com Deus. Um beijo no seu coração e que Deus derrame bênção sobre sua vida.